Então, moçada, como eu havia dito, ó, dê uma olhada, vamos dar uma olhada. Então, moçada, como eu havia dito, ó, vamos dar uma olhada nesse gráfico, ó, que mostra a quantidade de água necessária para produzir alguns alimentos que a gente consome, né? Bom, a cerveja, que eu não vou falar cerveja não, tá, gente? Vamos deixar a cerveja de lado. Vamos falar ali do arroz, tá? O arroz, 2.500 litros, tá certo? Manteiga, para fazer 1 quilo de manteiga são necessários 18 litros, 18 mil litros, na verdade, tá? Pra fazer 1 quilo de carne, ó, 17 mil litros. Só para vocês fazerem uma comparação, as caixas d'água que normalmente a gente costuma usar são de 500 litros, tá? Então, olha lá, seriam necessárias aqui 36 caixas d'água para fazer 1 quilo de manteiga, né? Aqui quase 36 caixas d'água para produzir 1 quilo de carne bovina. Então percebo que a demanda por esse recurso é muito grande e aumenta quando aumenta a população também. A pergunta é: será que teremos recursos no futuro para poder manter o nosso padrão de vida? É uma equaçãozinha difícil de resolver, ok? Pois bem, vamos adiante. Bem, vamos falar um pouco do crescimento desigual no planeta. Ó, moçada, nem todos os países crescem de forma igual, tá? Iguais, ok? Tem país que cresce muito, país que cresce pouco, país que nem cresce. O caso da Itália, por exemplo. A Itália é um país que tem um crescimento, como dizem os demógrafos, né, um crescimento nulo, ou seja, sua população está envelhecendo e diminuindo. Em contrapartida, a Nigéria, né, tem ainda um crescimento muito alto. Tanto é que ela é cotado, ele, o país, né, é cotado para ser um dos 5 maiores do mundo até 2050 em termos de população. No caso do Brasil, o Brasil tem um crescimento estável, ou seja, a gente tende à estabilidade da população, perfeito? Mas por que que as populações de países desenvolvidos crescem muito e de países subdesenvolvidos crescem pouco? Bem, fatores, por exemplo, como educação, vão influenciar, né? Nos países desenvolvidos, a educação, o grau de escolaridade, o grau de educação é muito grande. Então, as pessoas tendem a trabalhar mais, a priorizar muito mais sua carreira profissional do que a questão familiar. Perfeito? Ok? Já nos países subdesenvolvidos, esse fator já não vai ser tão influente, né? As populações vão ter um grau de escolaridade baixo, então não é que vão priorizar a família, é que não tem muitas opções, sobretudo nos países africanos, gente, não tem muitas opções, tá? Em termos de, a gente pode dizer, de educação familiar, tá? Outro fator também, o acesso a métodos contraceptivos em países subdesenvolvidos são extremamente paupérrimos, são ruins, tá? Informação também, né? Enfim, são fatores que vão influenciar no crescimento desigual da população. Ó, percebam aqui no gráfico, a taxa de natalidade nos países desenvolvidos é de 10,9, foi de 10,9 nesse período, né? Estimado em 10,9. Já nos países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos foi de 20,1, quase o dobro. Perfeito? Ó, a taxa de fecundidade, né? De o número de filhos por casais, no caso aí, ó, de 1,7 nos países desenvolvidos, tá? E de 3, quase 3 nos países subdesenvolvidos. Então percebe essa diferençazinha aí, tá certo? Ok? Bem, vamos falar de algumas equações que são importantes para a gente entender como que acontece esse crescimento, essa dinâmica da população. Ó. A primeira equaçãozinha é a taxa de natalidade. Tá? A taxa de natalidade nada mais é do que o número de nascidos vivos dividido pelo número de mortos multiplicado por 1.000. Aí eu tenho a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é o oposto. É o número de pessoas que morreram dividido pelos habitantes multiplicado por 1.000. Perfeito? E aí o resultado dessas duas, a diferença dessas duas, ó, a diferença da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade é o que eu chamo de CV, de crescimento vegetativo, tá? Crescimento, estou rabiscando tudo, vegetativo, e borrei tudo. Assim mesmo, tá? Então, o crescimento vegetativo nada mais é que a diferença entre o número de nascidos vivos
menos o número de nascidos mortos, dividido por 1.000, logicamente, multiplicado por 100, tá? Que aqui é a porcentagem também, perfeito? Bem, uma outra equaçãozinha é a taxa de mortalidade infantil. Essa é o número de crianças que morrem, tá? Antes de completar um ano de idade, dividido pelos números de vivos, tá certo? Ok? No ano. Então, eu tenho uma taxa de... aliás, eu tenho uma taxa de mortalidade ou índice de mortalidade, perfeito? Antigamente, gente, no Brasil, essa taxa de mortalidade ou esse índice de mortalidade era muito grande, mortalidade infantil, era muito grande no Brasil, tá? Principalmente no semiárido nordestino, ok? E também é muito grande ainda hoje no continente africano. Já a taxa de fecundidade são números de nascidos vivos num período, ou seja, num período de tempo, geralmente no ano, tá? Dividido pela população feminina em idade produtiva, tá? Reprodutiva, perdão. Ok? Então, olha lá, a taxa de fecundidade é o número de crianças que nascem num período, geralmente um ano, dividido pelo número de mulheres no seu período reprodutivo, tá certo? Ou seja, de mulheres entre 15 e 49 anos de idade, perfeito? Então, gente, essas são algumas equaçõezinhas que são importantes para a gente entender. Gomes, isso aí é matemática? É uma matemática elementar, bem básica, tá? A gente colocar os números aí, dá para resolver bem tranquilo, perfeito? Pois bem, vamos adiante. Coloquei alguns gráficos para vocês aí, né, por exemplo, dos países mais populosos, tá certo? Ok? Mas dos continentes mais populosos, dos países mais populosos no caso, né? China e Índia são os maiores, ok? Seguido pelos Estados Unidos, perfeito? Então, são os lugares mais populosos do planeta. Tá? Tem um gráfico de densidade demográfica, mapa, perdão, de densidade demográfica. Densidade demográfica nada mais é do que o número de habitantes, tá certo? Por quilômetro quadrado, então são os habitantes dividido pela área, no caso, tá? Onde eu tenho as maiores densidades demográficas, Gomes. Aqui, ó, tá? No Sudeste Asiático, na Europa, costa leste dos Estados Unidos e nessa região aqui da América do Sul, tá certo? Então percebam só que as maiores densidades demográficas se encontram no hemisfério norte, tá certo? Tem aí as maiores quantidades de populações vivendo em menores áreas, tá certo? Bem, taxa de mortalidade infantil no planeta. Infelizmente, a África ainda vigora como continente onde a taxa de mortalidade infantil é maior. Ok? Eu falei para vocês, a mortalidade infantil já foi muito grande, tá certo, no Brasil, mas graças a algumas políticas, tá, de saúde, de prevenção, essa taxa de mortalidade infantil diminuiu bastante, tanto é que o Brasil agora, aqui, esse gráfico está um pouco desatualizado, aliás, do censo de 2010, e com base nos dados de 2016 também, tá? Então tem de 7 a 14% da população. Eu diria hoje que ele está abaixo de 7, tá? Melhorou muito esse índice, perfeito, ok? E também tem uma grande mortalidade infantil nessa região aqui, tá? De Índia, Paquistão, ok? Na Ásia Central. Bem, a esperança de vida ela é o oposto, tá certo? A gente pode dizer de modo geral que é o oposto, tá? Da mortalidade infantil, é a quantidade de tempo que uma pessoa possivelmente vai viver. Então, quanto melhor a qualidade de vida, melhor a minha expectativa de vida, logicamente. Então, os países que possuem melhor expectativa de vida hoje, ó, América do Norte, principalmente Europa, tá? Borrei de novo aqui, mas tudo bem. Tá? Aqui, ó, Japão e Austrália, perfeito. Gomes, qual que é a expectativa do Brasil hoje? Hoje vigora em 72 anos, salvo engano, tá? A gente teve uma queda nos últimos 4 anos, mas ainda vigora ali, né, numa boa expectativa de vida, perfeito? Ok? Ó, países com maiores esperanças de vida,
média ao nascer, ó. 84, aqui em Hong Kong, na China, Japão, tá? Itália, Singapura, 83, os piores, gente, 48 anos em Suazilândia, na África, Lesoto, na África, Serra Leoa, na África. Nesses países as condições de vida são extremamente paupérrimas, tá, gente? Infelizmente. Pois bem, moçada, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora que vocês assistam os vídeos e façam as atividades. Abraço, até mais.